Eu andei fazendo uma retrospectiva rápida na minha agenda, nas tarefas que eu fazia antes de março e depois do mês de março. Você já parou para pensar nisso também? Como as coisas mudaram, né? Mudaram muito. Mudou a minha rotina semanal, as coisas que eu fazia todos os dias, todas as semanas. Mudaram os meus assuntos de interesse na internet, as coisas que eu buscava na internet mudou completamente. Tanto que eu tive que aprender a lidar com essas ferramentas agora que a gente está se comunicando. Mudou o meu relacionamento com a minha família também. Mudou a maneira como eu cuido das pessoas que Deus colocou sob minha responsabilidade como pastor. E eu já aproveito para agradecer todas as manifestações de carinho que vocês fizeram e estão fazendo agora em alguns comentários que eu já vi também pelo Dia do Pastor no dia 10 de junho. Obrigado mesmo. De repente tudo mudou. E a gente parece que está lidando com todas essas mudanças, pelo menos a sensação que eu tenho, como se fossem fases. Primeiro veio a negação. Ah, mas isso não vai durar muito tempo, logo, logo tudo vai voltar ao normal. Não vai ser tão dramático como a gente imagina. Até vai ser bom um tempo em casa, né? Um tempo a mais em casa. Foi o que eu pensei nas primeiros dias, primeiras semanas. Depois que passou essa fase da negação, veio uma espécie de revolta. Um sentimento ruim com todas as mudanças. Sentimentos aqueles do tipo, eu quero minha rotina de volta. O que a gente está fazendo não faz sentido nenhum, isso está errado, não pode ser assim. Algumas pessoas eu noto que experimentaram uma espécie de negociação. Lá no seu pensamento, nas suas ideias, procuraram mudar algumas coisas, mudar algumas atitudes para ver se a situação melhorava. Quem sabe até alguns pactos com Deus, né? No sentido de, olha só Deus, eu vou fazer isso e aquilo e o Senhor então não deixa esse coronavírus chegar em mim. Eu penso que muitos de nós estamos vivenciando agora a fase mais dura no entendimento dessa pandemia. É o momento de compreender que essa realidade não vai passar tão rápido quanto nós gostaríamos que ela passasse. Nós estamos perdendo pessoas todos os dias, às vezes de perto, às vezes de longe. Nós estamos, de alguma maneira que é diferente para cada pessoa, mas de alguma maneira todos nós estamos enfrentando alguma angústia, estamos nos sentindo aflitos, seja com a saúde física, espiritual, seja com o andamento da economia, se o meu emprego vai ser mantido, se a minha empresa vai se manter. Nós estamos preocupados com a saúde mental nossa e dos nossos queridos. E aos poucos nós estamos tomando consciência de que há uma nova realidade diante da gente. É uma nova realidade. Mas é justamente a vivência desse momento, de agora, esse mais duro, que vai possibilitar que a gente consiga dar mais um passo no sentido de aceitar esse novo normal que está surgindo e conseguirmos nos adaptar a isso. Existem obstáculos que a gente precisa transpor. Aliás, essa é a função de uma ponte. Transpor alguma dificuldade num caminho, né? E o nosso tema de hoje é pontes de misericórdia. Eu quero trazer para a nossa conversa uma imagem que vem da leitura de Êxodo 19, que a gente leu agora há pouco. Talvez você esteja pensando, mas pastor, eu lembro do texto e não tem ponte naquele trecho. E realmente não tem ponte. Não tem nenhuma ponte naquela passagem da Bíblia. Mas tem uma palavra que eu quero destacar, que é a palavra sacerdote. O Senhor Deus escolheu um povo para que esse povo o servisse como sacerdote. Tá, mas o que tem a ver sacerdote com ponte? No Antigo Testamento, a função do sacerdote era aproximar Deus das pessoas e as pessoas de Deus. Por que isso? Porque desde a desobediência dos primeiros pais, Adão e Eva, existe um grande obstáculo que separa todas as pessoas de Deus. É o que a Bíblia chama de pecado.
E olha, quando a gente fala de pecado, não é aquele conceito popular de pecado, não é a atitude de pecado em si, não é as nossas ações do dia a dia, mas é o estado de ser pecador. É a nossa natureza de pecado que nos separa de Deus. E que apenas essa natureza de pecado apenas mostra sua cara nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Mas ela é algo muito mais profundo, muito mais agarrado na gente. Ou seja, existe um obstáculo entre nós e Deus. Existe um obstáculo. E é por isso que diversas vezes a gente se sente sozinhos, desamparados, sem forças. Porque realmente há uma distância entre nós e Deus. E nós precisamos de uma ponte, porque a ponte vence obstáculos, né? Vence as distâncias. Nós precisamos de uma ponte para transpor esse obstáculo. O detalhe é que se nós tentarmos construir essa ponte, não vai dar certo. De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque nós somos imperfeitos. E a nossa imperfeição nos impede de chegar até Deus, que é santo e perfeito. Só existe uma única ponte capaz de nos aproximar de Deus. E é a ponte que Ele mesmo construiu. É a ponte da cruz. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui na tela. Deixa eu achar meu teclado aqui. Para mostrar essa ponte da cruz. Eu já mostrei em alguns grupos essa imagem algumas vezes. A ponte que Deus mesmo em Jesus Cristo fez para nos aproximar. De um lado, o ser humano perdido. Né? Ali onde diz homem, pode ser mulher também, tá? É o ser humano. O ser humano perdido, condenado pelo seu pecado. Do outro lado, Deus com seu amor, perdão, paz, salvação, a perfeição. E um grande obstáculo, né? O abismo chamado pecado que nos separa de Deus. Jesus é o grande sacerdote. A Bíblia fala disso. Jesus é o grande sacerdote que com o seu sacrifício na cruz criou uma ponte de amor e nos aproximou de Deus. E fez com que a gente ficasse pertinho de Deus de novo. Sabe por que eu estou insistindo tanto na ideia de ponte e de sacerdote? Porque um sacerdote é um construtor de pontes. Um sacerdote é um construtor de pontes. Até mesmo a palavra pontífice. Pontífice é alguém que faz pontes. Essa palavra é usada em algumas denominações cristãs e nos faz lembrar a função de um sacerdote, que é fazer pontes. Um pontífice é alguém que faz pontes. Pontes entre Deus e as pessoas e entre as pessoas e Deus. Agora eu quero voltar a sua atenção para o trecho do Evangelho de Mateus, que também nós lemos. Mateus 9, 35 e em diante, nos diz que Jesus olhou para o povo e teve pena. Teve compaixão porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Essa pandemia tem revelado para a gente o quanto eram frágeis as coisas nas quais todos nós nos apegamos. As coisas nas quais nós investimos o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso suor e a nossa preocupação. Trabalho, a carreira, faculdade, o cursinho, o querer dar o melhor para os nossos filhos, a busca pelo sonho da casa própria, o carro 0 km e por aí vai. Tudo isso ficou pequeno perto dos desafios que essa nova realidade trouxe para nós. Mas olha só que interessante. Jesus tem compaixão. Ele sente a miséria do nosso coração, a miséria do coração das pessoas, o que é chamado de misericórdia, sentir a miséria do nosso coração. Ele tem pena das pessoas que estão perdidas, desorientadas, que estão como ovelhas sem pastor. E ele diz aos que estavam com ele, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Quem sabe vocês então peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores, porque a colheita é grande e tem pouca gente para trabalhar. Pedir a Deus que envie mais trabalhadores para construir pontes que aproximem as pessoas de Deus, mais trabalhadores que sejam sacerdotes. Porque como todas as palavras estão conectadas no seu conceito, né?
peçam a Deus que envie mais construtores de pontes. Vocês ainda lembram como é que começa o capítulo 10 de Mateus? Nós lemos todos na sequência. Pegamos do versículo 35 do capítulo 9 e fomos indo. O capítulo 10 de Mateus começa assim: Jesus chamou os 12, para quem ele tinha dito, peçam mais trabalhadores, peçam mais construtores de pontes. Jesus chamou os 12 e enviou eles. Os 12 pediram a Deus que enviasse trabalhadores, construtores de pontes. E eles mesmos foram a resposta das suas orações. Eles foram enviados para compartilhar a mensagem do reino, para construir pontes de misericórdia entre Deus e as pessoas, entre as pessoas e Deus. Nós estamos descobrindo novas oportunidades que Deus tem nos dado para construirmos pontes. Pontes de amor, pontes da graça maravilhosa de Jesus, pontes de misericórdia, traduzindo em ações concretas o amor maior que a gente recebe do Salvador Jesus. Amanhã, domingo, dia 14 de junho, alguns voluntários da nossa congregação, irmãos de fé, estão colocando o seu tempo, as suas habilidades a serviço do próximo. É uma ação muito simples, mas que dá bastante trabalho, que brotou de corações tocados pela misericórdia de Deus, corações que se sentem amados, que se sentem cuidados por Deus e que querem também amar e cuidar as pessoas, querem construir pontes de misericórdia entre as pessoas e Deus. Esse grupo vai fazer um risoto beneficente, que nós chamamos de risoto de amor, que tem como único objetivo reverter todos os recursos que forem arrecadados para oferecer cestas básicas para as famílias mais necessitadas nesse momento. E olha que está aparecendo muita gente necessitada. Quem pôde ajudou com recursos, outros estão envolvidos com trabalho, algumas pessoas adquiriram o almoço na intenção de ajudar, e ao longo da semana nós queremos entregar as cestas e uma pequena mensagem do amor de Deus, que é o grande motivo da nossa ajuda, da ajuda que está chegando. Essa é só uma oportunidade que se apresentou aqui diante de nós. Tem surgido diversas. E o nosso desafio agora é olhar, estar com os olhos atentos, com os ouvidos bem abertos e dispostos a também aproveitar essa nova realidade que está surgindo. Para fazer o quê? Construir pontes. Não muros, mas construir pontes. A Igreja de Jesus, eu já disse isso muitas vezes na nossa congregação, e eu vou continuar repetindo porque a gente precisa ser lembrado disso. A Igreja de Jesus, ela não existe em função de si mesma. A igreja não existe em função de si mesma. Ela existe para outros, especialmente para aqueles que ainda não são igreja. Todo cristão é um sacerdote. Todo cristão é um sacerdote de Jesus, é um construtor de pontes. Isso não é questão de opção, dizer, não, eu não vou ser um construtor de pontes. Você vai ser, você é, querendo ou não. A opção é se você vai ser um construtor inconsciente, que faz as pontes assim meio que sem querer, ou se você vai ser um sacerdote, um construtor consciente, que está atento, que aproveita as oportunidades que Deus concede, que se prepara para fazer a sua ponte da melhor maneira. Mesmo num tempo difícil, mesmo que a realidade não seja mais a mesma, né? A realidade de antes, que a gente talvez esteja até saudoso e querendo que tudo volte ao normal, mesmo que tudo isso não aconteça, Deus continua sendo Deus e Ele não vai mudar. Deus continua amando você com um amor que não existe igual. A missão que Ele confiou para nós como igreja também continua a mesma. Num mundo cheio de muros, cheio de paredes, nós fomos chamados para sermos sacerdotes, para construir pontes. Pontes de amor, pontes de misericórdia, pontes que conectam as pessoas a Deus e Deus às pessoas por meio de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.